sempre, sempre, com muito prazer que eu volto a esse lugar. E quero agradecer ao reverendo Itamar, ao conselho, a oportunidade que me deram de retornar para que me fosse renovado esse prazer de estar aqui. Quero parabenizar a igreja pelos seus 139 anos de existência. Uma existência rica, bonita, frutuosa. Parabenizo os irmãos por mais uma data aniversária, formulando votos de muita prosperidade, de muitas bênçãos do céu, para que haja continuidade neste ministério, nesta obra que a Igreja Presbiteriana da Bahia realiza. Abrindo a palavra de Deus, vamos ler no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 16, os versículos 13 a 18. Mateus 16, de 13 a 18. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que boa oportunidade para se falar em igreja. Uma oportunidade como esta, quando a histórica Igreja Presbiteriana da Bahia, a mais antiga igreja brasileira do nosso setentrião, completa 139 anos. Eu digo a mais antiga igreja brasileira porque antes dessa igreja ser aqui estabelecida, já existia uma igreja anglicana em Salvador, mas estava em Salvador por uma casualidade. Ela existia aqui para prestar assistência à comunidade inglesa. Ela estava aqui como estaria em Londres ou em Liverpool. A primeira igreja brasileira nesse nosso imenso setentrião, de Minas Gerais para cima, foi esta. Aqui estabelecida por Franz Schneider, no dia 21 de abril de 1872. Que boa oportunidade para falarmos em igreja. É esse o meu assunto. Igreja, igreja de Cristo. A igreja está centralizada em Cristo. De certa forma, é até redundância dizer-se igreja cristã. A igreja é cristã por natureza. Ela é inerentemente cristã. Não existe igreja que não seja cristã. Eu falo de igreja legítima, autêntica. E esse texto mostra como Cristo é central na igreja. Como a igreja está centralizada em Cristo. É o próprio Cristo aqui nesse texto quem nos
comunica algumas lições muito importantes sobre o seu relacionamento, isto é, o relacionamento dele mesmo, de Cristo, com a igreja. Aqui no nosso texto nós encontramos algumas afirmações de Jesus que nos mostram algo, que nos revelam algo sobre esse peculiar relacionamento, o de Cristo com a sua igreja. Vamos ver o que é que esse texto nos ensina sobre esse relacionamento, porque realmente há aqui algumas lições que merecem destaque, e são lições que o próprio Cristo nos ministra. A primeira, Cristo é o fundamento da igreja. Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E alguns já deduzem equivocadamente. Pronto, o fundamento da igreja é Pedro. E foi Jesus mesmo quem diz que o disse. Pedro não entendeu assim. É curioso como Pedro fala em pedra, sempre atribuindo a condição de pedra a Jesus. Se formos lá para a primeira epístola escrita pelo próprio Pedro, vamos encontrar no capítulo 2 estas palavras. Estão aí a partir do versículo 4. Chegando-vos para ele, esse ele é Jesus, o contexto nos obriga a essa dedução. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, sim, a pedra que vive rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura. Lá vem mais pedra. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, lá vem mais pedra. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Pedro não entendeu que a pedra era ele. Pedro entendeu que a pedra era Cristo. E esse tem sido o entendimento histórico das igrejas protestantes. Quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus disse, sobre esta pedra, Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A pedra não é Pedro, a pedra é o que Pedro falou. A pedra é a declaração de Pedro, ou seja, o conteúdo da fala de Pedro. Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus disse, essa aí é a pedra sobre a qual a igreja será edificada. Cristo, o Filho do Deus vivo. Num outro célebre pronunciamento, Pedro diz o seguinte, vejam, Pedro falando de pedra de novo. Lá em Atos capítulo 4, versículos 11 e 12, está registrado o seguinte. Este Jesus, isso é um discurso de Pedro, ou parte de um discurso de Pedro. Este Jesus é pedra rejeitada por vós os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome, nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro nunca entendeu que a pedra fosse ele.
ele entendeu que a pedra era Jesus. E várias vezes ele se refere a Jesus, curiosamente, como sendo a pedra. E aqui ele fala da pedra angular, a pedra do ângulo, a pedra da esquina. Eu não entendo nada de construção, mas já ouvi uma explicação sobre isso. A explicação é que antigamente as técnicas de engenharia, de construção evoluem, né? Mas antigamente essa pedra era a pedra de amarração, aquela que dava a garantia, o equilíbrio e a consistência da construção. E Pedro está dizendo, essa pedra é Jesus. Um dos mais tradicionais hinos da inódia cristã universal diz: da igreja o fundamento é Cristo, o Salvador. Em seu poder descansa e é forte em seu amor, pois nele alicerçada, segura e firme está, e sobre a rocha eterna jamais se abalará. A pedra preciosa que Deus predestinou sustenta pedras vivas que a graça trabalhou. E quando o monumento surgir em plena luz, a glória do edifício será do Rei Jesus. Você diga, não, ele estava falando de igreja. Cristo é o alicerce da igreja. Mas o que é a igreja? É o edifício? São as paredes? É o teto? A igreja é constituída de vidas. Vidas que têm em Cristo o seu fundamento. O nosso texto aqui ensina também, e são ensinamentos provindos do próprio Jesus, que ele, Jesus Cristo, é o edificador da igreja. Ele disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Além de ser o fundamento, o alicerce da igreja, Cristo é o edificador. É Ele quem constrói a igreja. A igreja é obra de Jesus Cristo. Esse edifício espiritual, majestoso, portentoso e muito sólido, foi construído ou está sendo construído pelo próprio Jesus Cristo. Nós estamos na igreja convocados por Jesus. Há um mistério nisso. Ninguém nos obriga a ser da igreja. Todos estamos aqui espontaneamente. A polícia não foi lá na nossa casa nos algemar e trazer forçados para esse lugar. Estamos aqui porque queremos estar. Podemos sair na hora em que quisermos. Mas nós não saímos. Entendemos que esse é o nosso lugar. Há um mistério nisso, há uma coisa mística envolvendo esse relacionamento do crente com a igreja. É porque nós fomos convocados por Jesus. É porque Ele é quem foi nos buscar. Ele nos chamou e nos trouxe e nos mantém aqui. Jesus mesmo disse aos apóstolos, isso vale para nós: não fostes vós que me escolhestes, eu é que escolhi a vós. E Jesus diz isso para nós igualmente. Vocês não me escolheram, eu é que escolhi vocês. Vocês estão aqui porque são escolhidos. Eu tomei a iniciativa dessa escolha. Segundo a Bíblia, a coisa funciona assim. O Pai escolheu alguns antes da fundação do mundo e
nos deu a Jesus. O próprio Jesus disse: ninguém virá a mim se pelo Pai não lhe for concedido. E Jesus ainda disse: aquele que o Pai me deu, esse virá a mim. Esse não me escapa. Ele vem, de um jeito ou de outro, mas aquele que o Pai me entregou, aquele que o Pai me deu, esse virá a mim. E ele completou dizendo: e o que veio a mim, de modo algum o lançarei fora. É maravilhoso, irmãos, que Deus tenha nos contemplado na nossa tremenda indignidade e tenha nos concedido esse enorme privilégio de sermos parte do seu povo, de sermos parte do seu rebanho, de sermos de Jesus, de sermos os beneficiários do que Cristo fez lá no Calvário. Quem somos nós? Não somos nada. Não merecemos a menor das bênçãos divinas, muito menos a maior, que é a redenção eterna da nossa alma. E Deus nos contemplou mesmo na nossa baixeza, mesmo na nossa indignidade, e nos concedeu esse enorme privilégio. Charles Spurgeon dizia assim, e eu digo com ele, eu faço coro com ele, dizia Spurgeon: eu não vejo nada em mim que justifique a decisão do Senhor de me escolher para me colocar nesse relacionamento tão especial com Ele. Não vejo em mim nada que justifique isso. É graça. E graça é precisamente isso. Um favor imerecido. Há pouco tempo cantava no rádio uma musiquinha muito sem responsabilidade, mas eu lá no seminário digo, para fazer gracinha, digo: isso é uma música profundamente calvinista. É aquela música que diz: você não vale nada, mas eu gosto de você. Isso é Deus dizendo para nós. Não há como explicar o fato de Deus gostar de nós, de Deus nos amar e fazer o que fez por nós. Spurgeon estava rigorosamente certo. Como eu disse, eu faço coro com ele. Olho para mim e não encontro um único motivo que justifique a decisão divina de me eleger para ser dele. Você não vale nada, mas eu gosto de você. E nós então respondemos. Tudo que eu queria era saber por quê. Calvinismo profundo aí. Prestaram atenção no que eu falei? Eu disse: a coisa funciona assim. Deus, lá na eternidade ainda, antes da fundação do mundo, nos escolheu para nós sermos dele, para nos fazer filhos dele, para nos fazer redimidos por Jesus. É um plano eterno de Deus. E talvez alguém esteja aí perguntando: eu estou incluído nisso? Como é que eu posso saber se eu faço parte desse grupo de privilegiados que Deus, antes da fundação do mundo, escolheu para colocá-los nesse relacionamento especial com Ele e com Jesus, o seu Filho? É possível sabermos? É. Se você está mesmo querendo saber se está nesse grupo, eu quero lhe informar que você pode saber. E vai saber agora, se por alguma razão ainda a dúvida persiste.
Há dois testes que mostram se nós estamos nesse grupo, no grupo dos escolhidos de Deus. É o teste do ouvido e o teste do pé. O apóstolo Jesus falou e o apóstolo João registrou essas palavras. Ele disse: em verdade vos digo, João capítulo 10, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Aí o primeiro teste. O que é que você tem que fazer para descobrir se é ovelha de Jesus? Se você faz parte do privilegiadíssimo grupo que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo, antes de dizer haja luz, que foi a primeira coisa que Deus criou. Veja se você pertence a esse grupo realmente seleto. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. É o teste do ouvido. Deus fala ao seu coração. Quando você ouve a palavra de Deus, ela lhe toca. A palavra do Senhor lhe aquece interiormente. Você ouve falar dessas coisas e o seu coração se alegra. Se você diz sim, já passou no primeiro teste. O segundo é o teste do pé. O versículo 4 diz: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem. Você segue a Jesus? Se segue, você está nesse grupo. Jesus disse que as suas ovelhas fazem isso. Jesus disse que isso acontece com as suas ovelhas. Se essa é a sua realidade, se isso acontece com você, se esta é a sua experiência, você pertence a esse grupo constituído pelo Senhor. Jesus é o edificador da igreja. Se você ouvir a sua voz, a chamá-lo, a convidá-lo, ou a chamá-la, a convidá-la, venha. Venha. Venha seguir Jesus. E eu estou aqui em nome de Jesus, lhe fazendo esse convite. Venha para Jesus, venha para a igreja, venha para o rebanho de Jesus, venha para o redil de Jesus, faça parte disso. E se você atender esse convite, você pode sair daqui hoje à noite com a certeza de que pertence ao grupo de Jesus. Você ouviu a sua voz e você atendeu a sua convocação. Esses são os grandes sinais. Estes são as grandes evidências de que alguém pertence a Jesus, de que alguém é ovelha de Jesus, de que alguém pertence a esse rebanho privilegiado. Mas o nosso texto ainda nos diz que Jesus é o dono da igreja. Ele disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja de Jesus. Às vezes, os líderes da igreja se esquecem disso. Há líderes da igreja de Cristo que parecem os donos. Há pastores que pensam que o rebanho
é deles. Há presbíteros, há diáconos, há líderes da igreja que pensam que a igreja é deles e agem como se fosse. O apóstolo Pedro diz aos presbíteros da igreja: pastoreai o rebanho de Deus, não como constrangidos, mas de boa vontade, como Deus quer. E ele faz outras recomendações, e uma delas é esta: não como dominadores do rebanho. O rebanho não é nosso. Alguns pensam que é. Lá na minha terra, um presbítero pintou a igreja ficou muito bonitinha, aí o pintor disse: quer que eu escreva aqui na frente? Ele disse: escreva Igreja Presbiteriana de Severino Gregório. E ele escreveu, tá? Igreja Presbiteriana de Severino Gregório. É o dono da igreja. Também lá na minha terra acontece cada coisa. Na minha terra, uns irmãos lá estavam querendo comprar um templo, e souberam que um templo lá estava à venda. Era uma igreja que funcionava lá, mas por algum motivo eles iam vender o templo. E eles começaram lá a negociação, até que a negociação chegou num ponto bem avançado, e o dono do templo disse: como é? Vai comprar ou não vai? Disse: o valor que você está dando é alto, mas eu compro, desde que você venda com os crentes e tudo. Nunca ouvi falar nisso. Comprar crente. Esse queria ser dono mesmo. Ia comprar e com dinheiro. E que só queria se fosse com os crentes. Não, irmãos. Principalmente nós que somos oficiais da igreja do Senhor, precisamos sempre lembrar de Atos 20 e 28. Aquela recomendação que Paulo faz aos presbíteros de Éfeso: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. A igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu sangue. Somos bispos, somos pastores, somos presbíteros, somos líderes, mas a igreja é de Deus. Ela tem dono. Já ouvi dizer: a igreja não tem dono, a igreja tem dono. Mas não somos nós esses donos, é o Senhor. Eu edificarei a minha igreja, disse Jesus. Ele é o dono. Vós sois raça eleita, dizia Pedro, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Como igreja, nós temos dono. Somos propriedade e, mais do que isso, propriedade exclusiva. Mas propriedade exclusiva de Deus. A ideia de propriedade está muito ligada à ideia de compra. E a Bíblia diz que Cristo comprou mesmo a igreja. A Bíblia usa essa linguagem. Passa-nos a ideia de uma transação comercial. Isso certamente é para nós entendermos melhor o tipo de relacionamento que se estabeleceu entre Cristo e a igreja. É uma linguagem figurada, mas a figura é muito rica. A Bíblia diz que Cristo comprou mesmo a igreja. E aí fica reforçada a ideia de propriedade. A igreja é dele porque ele é o dono. E ele é dono porque comprou pelo preço estabelecido e pagou o preço. É dono. E Paulo diz que esse preço foi um alto preço. Foi o seu sangue. Foi a sua vida. Irmãos, que carinho o Senhor deve ter pela igreja, considerando que lhe custou tão caro. Os irmãos não prezam os objetos que lhe custaram muita coisa, muito esforço para adquirir, ou pelo qual os irmãos tiveram que pagar um preço elevado. As donas de casa dizem, né, para os
filhinhos pequenos, para os netos, olha, vocês tenham cuidado com aquilo ali, isso aqui não pode brincar à vontade. Ali ninguém toca. Aquilo custou caro. E aquilo é uma preciosidade. E a gente quer preservar. Que carinho o Senhor deve ter pela igreja, por cuja aquisição Ele pagou o elevadíssimo preço da sua própria vida. Comprou. E pagou. E o preço foi elevado. Costumamos dizer que as bênçãos que recebemos do Calvário, que as bênçãos da redenção são gratuitas. Deus nos dá de graça essas bênçãos. É mesmo, nós não pagamos nada. Mas é de graça para nós. Para alguém custou muito caro. Para Jesus custou a vida. Como deve ser preciosa aos olhos do Senhor a sua igreja. Você não quer fazer parte dela. Você não quer ser objeto desse carinho do Senhor. Vejam, na igreja tudo está centralizado em Cristo. Ele é o fundamento, o construtor e o proprietário da igreja. A igreja é eminentemente cristocêntrica. E se você se integrar na igreja, você deverá ter a sua vida centralizada em Cristo também. Isso é o que importa. O que importa é Cristo. O apóstolo Paulo apresenta um lindo resumo do Evangelho. Ele não teve a intenção de fazer resumo nenhum, não. Mas nós, lendo lá a Epístola de Colossenses, encontramos essa expressão e podemos afirmar, olha, isso aqui é um resumo do Evangelho. Ele diz, Cristo em vós, a esperança da glória. O que importa é Cristo. Cristo em nós, Cristo presente na nossa vida. Evangelho é isso. Cristianismo é isso. Cristo em vós. Cristo em nós. Venha para a igreja. A igreja está centralizada em Cristo. Venha fazer parte desta comunidade para que a sua vida também esteja centralizada em Cristo e Cristo seja o seu tudo. O apóstolo Pedro disse, numa certa ocasião, uma palavra lapidar. Foi quando Jesus pronunciou lá um discurso que não agradou muito, e as pessoas ficaram ali cochichando, algumas pessoas, porque a multidão foi embora. Mas alguns ficaram por ali, os 12, cochichando pelos cantos. O homem hoje exagerou. E Jesus percebeu e disse, vocês podem ir também, não querem ir? E Pedro disse, ir? Para onde iremos? Para quem iremos nós? Se tu é que tens as palavras de vida eterna. É Cristo. O que importa é Cristo. O que interessa é Cristo. Cristo em nós. Isto é a esperança da glória. Venha para Cristo. Venha para a igreja de Cristo. Para quem você vai? Para onde você vai? Pedro disse, depois que nós te descobrimos, depois que nós te encontramos, nós não vamos achar graça mais nada. O que é que vai mais nos empolgar? Palavras de vida eterna, nós as encontramos em ti. Tu as tens, e só tu. Digo mesmo, nessa noite eu estou lhe dirigindo esse convite. Venha para Jesus. Venha para a igreja de Jesus. Seja uma pessoa cuja vida está centralizada em Cristo. Seja uma pessoa que tem Cristo como centro. Cristo
em vós a esperança da glória. Amém.